Bem-vindos a esta Conversa sobre, onde discutimos temas que estejam na ordem do dia. A nossa conversa de hoje é a continuação da conversa anterior sobre a situação de Israel e Palestina. Vamos continuar esta conversa com o historiador e especialista em relações internacionais, Daniel Afonso da Silva. Para quem não assistiu à sua apresentação, clique aqui em cima neste link para ir até ao primeiro episódio, onde ele se apresenta para todos nós. Voltando aqui à complexidade, eu agora acho que o Daniel vai ficar aqui uma hora a falar do assunto. Porque eu vou fazer aqui uma pergunta talvez um pouco polémica até. Já disse que Israel é a menina da Europa. Eu, por acaso, não concordo. Eu acho mais que é a menina dos olhos dos Estados Unidos. Para mim, Israel foi fundado porque os Estados Unidos se queriam livrar dos judeus e despacharam-nos para Israel. E depois saiu-lhes o tiro pela culatra. Mas isso é outra grande história. Mas aqui a questão é, basicamente, a decisão de criar o Estado de Israel surge no século XIX. E ela foi crescendo e apenas a seguir à Segunda Guerra Mundial é que ela se concretiza, mais precisamente a 14 de maio de 1948. Foi uma decisão polémica tomada pela ONU, mas que foi clara e disse na altura que deveria ser feito uma partilha e uma criação de dois Estados, que seria a Palestina e Israel. Ora, isto nunca aconteceu. Apenas surgiu Israel e a Palestina não existe e continua a não existir. Hoje em dia volta-se a falar desta situação dos dois Estados, Israel e Palestina. Acredita mesmo que se criar estes dois Estados independentes, Israel e Palestina, estes conflitos vão acabar no Médio Oriente? Eu, antes de responder, eu vou-lhe já dizer da minha parte. Eu, sinceramente, não acredito. Mas eu não sou historiador, o Daniel é que é, por isso eu peço-lhe a sua opinião como historiador em relação a este assunto. Olha, se eu fosse levar as últimas consequências do ensinamento do Milton Santos, eu diria assim: faço minhas as suas palavras, né? E não responderia nada, porque é por aí mesmo. A situação não é bem clara e não é assim tão simples de se resolver. Mas veja bem, tentando problematizar, e eu prometo não ficar uma hora falando sobre isso. Uma possível consideração, que não é uma resposta, ela envolve dizer sim e não. Sim e não. Veja só, no momento que a gente está conversando, a discussão sobre dois estados não se coloca mais. O ódio é muito grande para se discutir, tá certo? O ódio é muito grande agora para se discutir e esse evento monstro, o evento sem nome, ele não tem prazo para terminar. Então, quer dizer, uma discussão sobre isso agora, ela não tem lugar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é um pouco mais profundo, é se reconhecer que o território em litígio é um território imaginário, é um território imaginado, é um território bíblico. A gente não falou aqui, a gente não entrou nas questões profundas, mas veja, por exemplo, o caso da Cisjordânia. É de uma complexidade imensa, é de uma complexidade. A gente está falando literalmente da terra bíblica. Então, esse é o segundo elemento que torna muito complicado hoje e adiante, eu diria, inclusive a discussão sobre dois estados, não é? Bom, existe uma terceira dimensão que não se leva muito em conta e que precisa ser alertada sempre, e que aí talvez a perspectiva histórica nos ajude a notar,
que é o seguinte: a gente está falando de uma guerra eterna entre povos que também se querem eternos. Veja, é, ao longo disso, que se convencionou chamar Idade Média para os ocidentais, nós tivemos um marco temporal, que é o fim do Império Romano, e que as pessoas não levam às últimas consequências, que o fim do Império Romano ele coincide com a criação da Igreja Católica. A Igreja Católica é uma instituição, tá certo? Se a gente volta no tempo um pouco mais, esse cidadão chamado Paulo, o apóstolo Paulo, aquele de Damasco, aquele que era Saulo, o Paulo, ele foi o maior bandeirante do cristianismo, mas não do cristianismo da Igreja Católica, do cristianismo primitivo, que é sede meus imitadores, como sou de Cristo. E mais do que isso, se a gente lê o Velho Testamento, o Novo Testamento ele é salpicado com uma expressão que nem sempre as pessoas traduzem bem e nem sempre os padres, sobretudo católicos, levam às últimas consequências. E essa expressão que foi objeto do Lutero, séculos depois, que é a expressão católicos. Católicos. Católicos não quer dizer igreja católica. Católicos quer dizer universal, uma mensagem universal do cristiano, de amai-vos uns aos outros. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque no período posterior, quer dizer, depois que cortaram a cabeça do Paulo, o Nero, né? O período do Nero, e depois que o Constantino criou a instituição chamada Igreja Católica, se levantou o próximo apóstolo, aquele que se diz o último apóstolo, depois do Paulo, que é o Maomé. O problema todo está em Gênesis, né? Todo está no Abraão, todo está na Sarai, né? Tudo está no ouvir a voz do anjo, né? E veja só, o Maomé, durante todo esse período que a gente chama de Idade Média, promoveu ao encontro da Igreja Católica isso que se convenceu a chamar Guerra Santa e vice-versa, as tais das cruzadas. Tá claro? Veja, a jihad islâmica, que virou uma movimentação mundial, mundializada a partir da Al-Qaeda, desde o final dos anos de 1970 e 1980 e tal, com Osama Bin Laden, a jihad mundializada é uma reabilitação dessas questões do mundo medievo, do tempo do Maomé, com a criação do Constantino. Claro, eu vou mais longe e vou dizer o seguinte: veja só, você cria o Estado de Israel em 1948 e, na sequência, se a minha memória não me trai, você tem a modificação do papado, né? O João 23, não é isso? O João 23 chega, vira papa. E, mais do que isso, o João 23 ele percebe uma coisa que as pessoas não perceberam tão imediatamente, que é a fragilidade da fé cristã. Veja, quando a gente fala do. Quando a gente volta ao Paulo, volta ao Maomé, volta a essas questões todas, a gente não entrou na questão judaica, que é uma terceira questão ainda mais complexa. Quando a gente fala de tudo isso, a gente precisa reconhecer que, querendo ou não, isso que a gente chama de cristianismo, ou seja, o mundo abrâmico, para além do cristianismo, que envolve também os irmãos ismaelitas e os irmãos israelitas, né? Sem contar que Cristo era judeu, todo mundo sabe disso. Quando a gente volta no tempo, a gente precisa perceber que saúde do Ocidente, de uma saúde do Ocidente depende a estabilidade nessa porção do planeta. Gostando ou não. O João 23, o Papa,
ele chama a atenção para o estado falimentar da fé cristã. E quando a gente fala fé cristã, obviamente que da Igreja Católica e do mundo protestante. Por quê? Porque se o Ocidente é produto da afirmação e reiteração desses preceitos de espiritualidade cristã, se você tem uma fragilização da fé cristã, é evidente que você vai ter uma crise do Ocidente. E se você tem uma crise no Ocidente, do ponto de vista institucional, você tem uma redução dos meios de mediação do conflito entre israelitas e ismaelitas, tá claro? Entre judeus e, e os nossos amigos árabes, muçulmanos. Tá claro? Eu não vou entrar aqui em todas as discussões. Veja, não existe um mundo árabe, existem mundos árabes. E não existe um mundo judaico, existem mundos judaicos, com leituras, percepções. Existem os livros, existem as interpretações dos livros. Mas voltando, o João 23, portanto, ele convoca o Concílio do Vaticano II. E não é por acaso que o Concílio do Vaticano II, 62 a 64, é isso, Francisco? É, né, 62, acho que começou em outubro de 62, segunda metade de 62, e foi até 64. Se constatou uma coisa que hoje estamos falando, que é o seguinte: sem fé não há Ocidente. Sem Cristo. Cristo é central. Ir à igreja, católica ou não, é algo central. Não é por acaso esses movimentos extremistas no mundo inteiro, todos são proto-cristãos. O que são os movimentos de extrema-direita do espaço europeu, Francisco, hoje? São uma tentativa, querendo ou não, de recomposição do Ocidente a partir da recomposição dessa fé cristã. Ou seja, tudo isso, todas essas teologias da libertação, do aprisionamento, da prosperidade, banalizaram o que está no Novo Testamento, nas cartas do velho Paulo, que é a noção do cristianismo primitivo. Tá certo? E essa banalização que já foi observada no Concílio do Vaticano II. Ela foi observada, mas não teve mediação, não teve resposta. Essa banalização está gerando, gerou e vai continuar gerando a fragilização do Ocidente. Bom, com a fragilização do Ocidente, o Estado de Israel fica inviável, tá claro? E um outro Estado também fica inviável. O Estado para a Palestina fica inviável. Quem vai mediar isso aí? Quem vai mediar isso aí? Os cristãos ortodoxos da Rússia? Veja, veja, veja. Eu não quero ser indelicado aqui, de modo algum, porque são questões muito sensíveis. São questões muito sensíveis e questões programáticas. Você não pode, por simplesmente, achar que colocando um Estado... O que é colocar um Estado? O Estado é, antes de tudo, um perímetro de soberania. Colocar um Estado quer dizer colocar uma fronteira. Colocar uma fronteira quer dizer promover o reconhecimento internacional dessa fronteira. O reconhecimento internacional dessa fronteira quer dizer que você vai ter que criar uma instituição que vai proteger essa fronteira, certo? Para proteger a soberania. Bom, quem vai ser o mediador de um problema como esse? Você não resolve um problema que é tão humano, do ponto de vista mais profundo da expressão humano, que é um problema de fé. Os meus amigos não gostam muito quando eu entro nesse tom da conversa. Não gostam muito porque, em geral, meus amigos tendem a ser meio marxistas, meio esquerdistas, meio... Alguns até são pistolistas. O Francisco não sabe o que é isso. Em geral, essa gente é meio ateia. Essa gente é meio ateia. E não percebe que nem só de pão vive o homem. O homem vive de fé também, de imaginação, de desejo. E no mundo do Oriente Médio, nessa tensão entre árabes e judeus, a questão é exatamente essa. Quer dizer, a fé é muito mais importante que o resto. Os judeus eles estão dispostos a lutar até o último homem
como os árabes também estão dispostos a lutar até o último homem pela sua integridade. Para terminar, viu? E respondendo sem responder, você percebe que eu fico fugindo. Veja, sem o Ocidente, sem um Ocidente consistente, essa perspectiva de dois estados não se coloca. Porque sem o Ocidente consistente não existem Nações Unidas, tá certo? Sem um Ocidente consistente não existe democracia liberal justificável. Sem um Ocidente consistente não existe Estado de Direito, legislação. Veja só, por que ninguém respeita a deliberação da Corte Internacional de Justiça? Veja só, ninguém respeita, porque a Corte Internacional de Justiça é produto de uma justiça que é uma justiça ocidental, europeia. E ninguém acredita mais, e ponto final. Ninguém acredita mais porque falta Deus. Desculpa dizer de modo tão violento. Se falta Deus, não existe Ocidente. Não existe o Ocidente sem Deus. Aliás, essa é a tese desse livro bonito que saiu agora, tem algumas semanas, do Emmanuel Todd, o francês, La défaite de l'Occident. É a tese com a qual eu concordo absolutamente, inclusive a Vanessa, que acompanha as coisas que eu faço por aqui, já escrevi o ano inteiro, sei lá, dezenas de artigos sobre isso, aqui no Jornal da USP, onde eu tenho o privilégio de colaborar frequentemente. Quer dizer, o Ocidente vive um momento, o seu pior momento, mas não é por acaso. O Ocidente vive o seu pior momento porque a fé cristã vive o seu pior momento. Nós vivemos uma sociedade pós-cristã, Francisco. Uma sociedade pós-cristã é, obviamente, uma sociedade pós-ocidental. E numa sociedade pós-ocidental, no Ocidente, você não consegue criar solidariedade para reconhecer a dor. Então, para finalizar, num tom menos dramático, não existem condições para, agora, se pensar a questão dos dois estados. Esse é o primeiro ponto. E não existe, mesmo que talvez amanhã ou depois se venha a ter, uma recomposição do Ocidente é inviável ao Estado, a composição de dois Estados. E com isso, eu sei que eu já falei demais e já entrei em outras questões, fugi do tema, mas deixa eu dizer uma coisa: a gente nunca pode desprezar que o mundo abrâmico, que envolve essas três grandes confissões de espiritualidade em questão, o mundo abrâmico é o mundo bíblico, né? Representa apenas uma parcela do mundo. Na Ásia, qual que é o posicionamento da Ásia com relação a Israel? Veja, qual é o posicionamento dos eslavos com relação a Israel? Porque, veja, o que é construir um Estado, Francisco? O que é a construção de um Estado? A construção do Estado é, antes de tudo, a construção de elites. As elites existem, dos dois lados. Elites, aliás, o general de Gaulle, quando foi questionado em 1967 sobre a situação palestina e a situação judaica em Israel, ele foi claro. E até hoje ninguém conseguiu superar a sua lucidez. Ele diz o seguinte: trata-se de uma elite cheia de si e que sabe o que quer, dos dois lados. Os árabes e os judeus são uma elite cheia de si e que sabe o que quer. Veja, são poucos lugares do mundo que você tem gente com essa qualidade. Tá certo? Então, quer dizer, o Estado, primeira coisa, composição da elite. Segunda coisa, unidade nacional a partir de uma cultura. Terceira coisa, composição institucional. Se você me permite citar novamente o general de Gaulle, ele dizia muito claramente: em primeiro lugar, o país, na composição do Estado. Em primeiro lugar, um país. Segundo lugar, o Estado. Terceiro lugar, o direito. Essa percepção do general de Gaulle, no fundo, está lá no Maquiavel. Em primeiro lugar, o que é mais importante é o país. Mas o que é um país?
O país é o povo, é a cultura, são os intelectuais, são a gente pobre, a gente humilde. É uma família, como dizia o presidente Obama, rise and fall together. Uma família que sobe e desce junto. Isso é um país. E isso não tem discussão, você vai respeitar isso aí internamente. O que é um Estado? O Estado vem na sequência. O Estado é um aparelho burocrático, um aglomerado de burocracia para, de alguma maneira, defender e justificar a boa convivência dos membros desse país. E, por fim, o direito. O direito, veja só, o direito vem em terceiro lugar porque o direito pode mudar quantas vezes você quiser. Mas os países geralmente não mudam de logradouro. Veja o caso do Brasil com a Argentina. Nós nos amamos e nos detestamos. Mas o Brasil, eu acho que não pretende mudar de endereço. Nem a Argentina. Percebe? Nós nos amamos e nos detestamos, mas fazemos parte de uma mesma família que está condenada a viver juntos. Tá certo? Veja, o Estado não muda de lugar. O país também, você não pode assassinar o país, ele não muda de lugar. Agora, o direito você pode mudar. Veja só, quando a gente pega essa hierarquia, a gente não pode alterar essa hierarquia. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque hoje a constituição de um outro Estado, ou a constituição de dois Estados, seria justamente você impor goela abaixo, uma dimensão quase que jurídica sobre as demais. Quer dizer, você diz, juridicamente existe a Palestina. Ou juridicamente existe o Estado da Palestina. Tá. O país sempre existiu. Mas quem vai ser o povo desse país? Todo mundo árabe vai estar na Palestina? Não sei se está clara a questão. Todo mundo árabe vai estar na Palestina? E do ponto de vista de Israel? O que você vai fazer com as fronteiras de Israel? O que você vai fazer com os espaços em litígio entre Israel e a Palestina, como, por exemplo, esses espaços na Cisjordânia? E mais do que isso, o que você vai fazer com a memória de sofrimento dos dois povos? Desculpe sair tanto das questões, mas então, para não falar mais coisas tão sensíveis, eu concordo totalmente com você, Francisco, e por isso que eu disse no início que eu deveria fazer minhas as suas palavras. Não. Hoje em dia, a criação de um segundo Estado, ela se mostra inviável. Hoje, não sei amanhã. Vamos falar um pouquinho sobre futuro, se é que a gente pode falar sobre futuro ou de tendências, né, sobre futuro. Daniel, considerando o atual cenário internacional em constante evolução, você acredita que a crescente bipolarização e a falta de consensos influenciará o campo das relações internacionais nos próximos anos? Antes de tudo, como a gente está terminando, mais uma vez obrigado. Para mim é uma honra estar aqui, um prazer participar desse projeto bonito seu, Vanessa, e do nosso querido Francisco. É uma honra para mim, um privilégio poder falar com o seu público, falar com vocês e falar com o seu público. Veja só, eu tenho um pouco de receio do peso que as pessoas colocam nisso que a gente chama de relações internacionais. As pessoas colocam um peso muito grande nisso. Eu tendo a falar mais de um mundo, sabe? Relações internacionais é evidente que tem uma dimensão acadêmica, científica, e já está claro para todo mundo que está nos acompanhando que a minha discussão aqui, com a minha conversação aqui, ela é tudo menos acadêmica, né? É tudo menos acadêmica. A gente poderia estar em Copacabana, Francisco, conversando sobre isso, né? Os lugares mais lindos do mundo, na Urca, ou também em São Paulo, né, Vanessa, que eu gosto tanto, conversando sobre essas coisas da maneira mais, assim, irreverente possível. Então, eu não gosto muito dessa coisa de tentar academizar questões que não são academizáveis, certo? E mais do que isso, veja só, quando a gente olha para frente, a gente pode dizer duas coisas.
Vanessa. A primeira é que existem as grandes tendências, e a segunda é que essas grandes tendências não dizem nada. As grandes tendências não dizem nada. Nós estamos vivendo hoje, depois do incidente da crise sanitária de Covid-19, depois da retomada do conflito eslavo, na verdade, um conflito mundial, né? Ah, ninguém pode ter dúvidas nessa altura do campeonato que não existe uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nunca existiu uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O problema é mundial. É a sanha norte-americana ocidental para a reafirmação da sua hegemonia sobre o meio internacional. Pura e simplesmente, desculpe dizer tão brutalmente isso, mas, enfim, a questão eslava, a problemática eslava, é um segundo elemento que se adiciona aos resquícios da crise de coronavírus, e o incidente agora do 7 de outubro, que reinaugura em alta intensidade a problemática médio-oriental. Veja, são três eventos monstros e três eventos sem nome que vão produzir, já produziram um acidente ferroviário. Um acidente ferroviário, bom, tem muitos vagões, né, no trem. E quando um trem bate no outro, colide assim, você, enfim, não sabe por onde começar a resolver. Então, quer dizer, a primeira questão com relação ao futuro é perceber que o nosso presente é muito complicado, muito problemático. E a gente poderia adicionar outras questões, por exemplo, nos Estados Unidos todo mundo sabe que o presidente Trump só não será reeleito, aliás, só não será eleito mais uma vez se ocorrer um milagre, todo mundo sabe disso. E esse milagre pode ser se assassinarem o cara, ou se, sei lá, as tentativas judiciais foram incompetentes, torná-lo inelegível, coisas do gênero. Se a gente pega no espaço europeu, o Parlamento Europeu, a partir do ano que vem, vai ser o mais radical desde o Jean Monnet, tá certo? Aliás, morreu Jacques Delors agora, recentemente, ele deve ter morrido também um pouco de desgosto, tá certo? O Parlamento Europeu vai ser o mais extremo de todos os tempos. Eu não vou falar da geringonça portuguesa. O Francisco sabe muito bem do que eu falo. Eu não vou falar da situação na Espanha. Eu também não vou retomar aqui a pasmaceira que se vive na França, na Itália, toda essa situação da Inglaterra. Não é o caso de voltar a isso, tá certo? A gente não precisa entrar em toda a complexidade do Sahel, sabe? Não tem solução as questões subsaarianas, elas praticamente não têm solução, né? Coloniais, neocoloniais, pós-coloniais, africanas, né? Não é o caso de entrar nisso. Eu não vou entrar na questão demográfica, viu, Vanessa, que é uma outra questão muito complicada. Veja, a taxa de natalidade na China, de uma hora para outra, ela caiu. Ela é menor que a brasileira. A taxa de fecundidade no Brasil hoje, se os meus dados não me traem, é de 1,7 por filho por mulher. Na China é 1,3, 1,4. Isso quer dizer que a China nunca vai dominar o mundo no século XXI. E isso quer dizer que todas as projeções de que a China, de que a Ásia dominaria o sistema internacional, bom, deixaram de ter tanta valência. No caso da Rússia e do mundo eslavo, veja só, o que você faz com o Putin? Ou melhor, o que você faz depois que o Putin não estiver mais? Porque pode não parecer. O Putin é um cara interessante, mas ele não é o Highlander. E, ao que tudo indica, você não tem uma alternativa enquanto liderança ao Putin. Aqui na América do Sul, entre nós, bom, o que você vai fazer quando o presidente Lula, por exemplo, faltar? O José Dirceu, que foi o ministro-chefe da Casa Civil durante o primeiro mandato do presidente Lula, já está dando de barato que o presidente Lula será reeleito em 2026. Bom, não sabemos. O que sabemos é que existe aí sim uma polarização intensa no Brasil,
E o presidente Bolsonaro tem muita força, e os bolsonaristas e as tendências contrárias ao presidente Lula e ao lulismo também têm muita força. Isso quer dizer, é uma outra pasmaceira. Dá uma olhada na Argentina, o que a gente faz com a Argentina, esse rapaz, o Milei. Então, quer dizer, veja, o nosso presente é horrível. O que pode sair de algo horrível? Quer dizer, o que pode sair desse acidente ferroviário, Vanessa? Então, quer dizer, olhando daqui para depois da esquina, eu posso te dizer com muita clareza, muita indeterminação, as tendências todas que saíram da Guerra Fria e que saíram do 11 de setembro foram recompostas depois da crise financeira de 2008 e ao longo desse decênio de 2011 até a pandemia. Com a pandemia, as cartas foram novamente baralhadas, as cartas das tendências mundiais foram todas baralhadas. Então, quer dizer, nós temos depois a situação da Ucrânia com a situação de Israel, que mais uma vez baralha, ou baralham todas as cartas das tendências. A gente precisa colocar nisso também a questão climática. Veja, eu não gosto de ser assim tão, porque veja, as questões são muito mais complexas do que a gente consegue dominar. Veja, nesse ano de 2023, nós tivemos o primeiro semestre mais quente de toda a série histórica de quentura, de mensuração de quentura do planeta. Mas veja, nós tivemos o primeiro semestre mais quente, mas nós tivemos os dias também mais quentes. Veja, a primeira vez que isso tinha acontecido tinha sido em 2015 ou 2016. Né? Então, quer dizer, desde 1750, que é mais ou menos desde quando se mede, em 2016 você teve o dia mais quente medido. Veja, demoraram quase mais de 200 anos, né, para você ter essa aceleração. E depois que você teve a primeira, essa marca primeira, depois de alguns anos, foi superada. Depois de menos de 10 anos, foi superada. Isso quer dizer que a questão climática também é uma questão muito séria, muito grave, que a gente não consegue resolver. A gente poderia entrar na discussão econômica. Quer dizer, a crise financeira mundial não foi superada. Só os economistas e os financistas dizem o contrário. Tá certo? Ela não foi superada e ela foi agudizada pela necessidade de contenção da crise sanitária de Covid-19. Então, quer dizer, o mundo inteiro está nesse frangalho. E esse frangalho projeta tendências muito macabras. Nunca na história da humanidade, nos últimos 200 anos, no âmbito da contemporaneidade, nós tivemos um momento tão indefinido, tão indefinido. Mais do que isso, nós temos esse identitarismo, viu, Vanessa? Um identitarismo que nos impede de compreender a gravidade das questões. Nós temos esse movimento woke, esse wokeismo, Francisco. O que é o wokeismo? É você acreditar realmente que tudo que não tem matriz africana ou tudo que não tem matriz negra é algo desimportante. Agora, veja só, se a gente levar as últimas consequências disso, o Brasil vira inviável, tá certo? Isso aí está claro. Veja, toda essa polarização discursiva que a gente tem decorre, em certa medida, desses elementos de natureza cultural, identitária, woke e afins. Então, quer dizer, a gente não consegue conversar. Bom, tudo isso nos dá um presente que baralha as tendências de modo muito complexo e de maneira muito complicada. Agora, veja só, e com isso talvez eu termine. Em lugar de dizer,
em lugar de avançar sobre cenários, eu queria chamar a atenção para desafios. A recomposição do Ocidente é um grande desafio. Da recomposição do Ocidente depende muito da recomposição do Ocidente, das instituições ocidentais, depende muito da estabilidade mundial nos próximos anos. Veja só, goste-se ou não, a democracia é um negócio legal. Mas hoje em dia, no momento que a gente está vivendo, metade da humanidade vive em regimes autocráticos. E mais do que isso, no interior de sociedades onde existem eleições regulares, um certo Estado de Direito, como, por exemplo, o Brasil, as leis não são respeitadas e a democracia é só algo proforme. Ninguém acredita muito nisso, tá certo? Bom, então, quer dizer, da recomposição do Ocidente depende a recomposição dos preceitos ocidentais que nos trouxeram até aqui, né? Valores e tal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, que a gente precisa reconhecer. As pessoas não gostam muito que eu diga isso, sobretudo quando eu falo com africanos, né? Que é o seguinte, você gostando ou não, esses preceitos ocidentais e esse Ocidente promoveu avanços científicos, tecnológicos, intelectuais e morais que permitiram a ampliação do bem-estar no planeta, certo? Os lugares onde as pessoas conseguiram viver mais e melhor no planeta nos últimos 200 anos foram os lugares que, para o bem ou para o mal, levaram as últimas consequências à interiorização dos preceitos modernos e de modernidade. Com isso, eu não quero dizer que a Europa não tenha problemas e que o Ocidente não tenha problemas. Eu estou querendo dizer que, bom, a qualidade de vida das mulheres, por exemplo, no espaço europeu, tende a ser muito mais tranquila que a qualidade de vida das mulheres no Oriente Médio, por exemplo. Só para dar um exemplo. Ou que a qualidade de vida das mulheres na Ásia, por exemplo. Tá certo? Bom, então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, eu diria, em termos de desafio, é o desafio climático. A gente precisa entender essa coisa chamada antropoceno. Veja, no continente africano, o Francisco, você tem regiões inteiras. Aliás, a COP, né? COP 28, foi isso? COP 28, o presidente da COP é um cidadão que era o ministro do Meio Ambiente da Côte d'Ivoire, Costa do Marfim, é isso? Acho que é exatamente isso. E ele é um cidadão muito competente, em primeiro lugar, mas mais do que isso, um cidadão muito sensível. O que ele disse? Ele disse o seguinte: nós vivemos numa crise climática, uma guerra climática, desculpa. Nós vivemos uma guerra climática, sobretudo no espaço africano, e é uma verdade. Veja, por conta das questões climáticas, você tem a desertificação de várias regiões, a agudização da desertificação de várias regiões no continente africano, no continente europeu também, no continente asiático, nos Estados Unidos também, mas na África isso é muito mais grave, muito mais. Como é que se contém isso? Tá claro? Então, quer dizer, o terceiro elemento, eu diria, a gente precisa encontrar alternativas para pensar para além dessas coisas de ESG, essas coisas meio empresariais e tal, de sustentabilidade, a gente precisa pensar de modo mais global essa questão do antropoceno. A gente precisa pensar essas questões, sobretudo os seus impactos em alguns continentes relevantes, como o continente africano. Adiante, eu chamaria atenção para um outro desafio, que é o desafio educacional, viu, Vanessa? Veja só, pela primeira vez na história da educação universalizada, você sabe que existem algumas coisas que são interessantes, né? Quando a gente fala de educação, a gente tem a ilusão de acreditar que escola é educação. Veja, a escola nada mais é do que um fragmento muito isolado. Quando eu digo escola, eu estou falando em instituições educacionais. As instituições educacionais são uma fração muito limitada e muito periférica
de um complexo de transmissão de saberes que a gente chama de educação, tá certo? Todo mundo aprende em todo lugar, todo mundo aprende e ensina em todo lugar, na igreja, no clube, nas escolas. Quer dizer, quando a gente fala pensar a educação, a gente está pensando para além das universidades, para além das escolas, para além dos sistemas educacionais, que em todo o Ocidente está falido, viu, Francisco? Em todo o Ocidente. Dá uma olhada nas universidades europeias, por exemplo. Dá uma olhada aqui nas nossas universidades. Não adianta você ficar publicando artiguinho aqui, artiguinho ali, e enchendo o seu currículo. A questão é qual é a capacidade de formar uma geração que vai responder a esses problemas, né? Que são gravíssimos. Mas quando a gente fala de educação, saindo do mundo institucional, a gente está falando essencialmente da convivência. Você sabe que esse cidadão que morreu recentemente, o Alain Touraine, ele teve uma vinculação muito forte com o Brasil, porque ele foi muito próximo do presidente Fernando Henrique Cardoso. O Alain Touraine, ele escreveu um livro que já está aí, vai fazer uns 20 anos, 30 anos, chamado Iguais e Diferentes. Podemos viver juntos? O título já diz tudo. Podemos viver juntos? A educação, se ela tem uma função universal, é fazer com que as pessoas consigam viver juntas. Percebe? Isso é educação. E isso, por incrível que pareça, você aprende mais na igreja que na escola. Você aprende mais na família que na escola. E com isso eu volto a uma outra questão, que é uma questão que aí talvez mais um desafio importante, que é a recomposição disso que a gente chama de família, né? Esse tema é um tema muito sensível e muito delicado. Veja, não é o caso de ser conservador, não é o caso de ser, talvez, até um pouco, sei lá, quase reacionário. Mas, e também não é o caso de ser cínico. Você sabe que cínico no mundo antigo, originalmente era aquele cidadão que ia na contracorrente, chamando atenção para aquilo que a manada não via. Veja, querendo ou não, querendo ou não, a instituição mais importante do planeta, em todos os momentos da história da humanidade, se chama família. Sem família não há nenhum tipo de instituição, tá certo? Sem família, nenhum outro tipo de instituição é viável, é sólido, é saudável. E nós temos um problema essencial, especialmente no Ocidente, com relação à família. E aqui, volto a dizer, não é uma postura conservadora, nem católica, nem. Não, não. Veja, não existe família só no mundo cristão. Mas por conta da fragilidade do Ocidente, da fé cristã, e em decorrência do Ocidente, nós temos uma fragilização dessa coisa chamada família. Veja, é uma coisa interessante. Quando a gente pega a queda da taxa de fecundidade, isso não é bom nem ruim. Mas a queda da taxa de fecundidade no mundo inteiro, todos os antropólogos e demógrafos que trabalham essa questão sabem. A queda se deve justamente a essa fragilização dos pactos de relacionamento mais íntimo familiar. Tá claro? Ou seja, você tem menos nascimentos e, ao mesmo tempo, mais divórcios. Nunca se casou e se divorciou tanto no planeta quanto agora. Tá certo? Bom, então esse é um terceiro desafio, esse é um outro desafio que a gente poderia conversar longamente. E, por fim, se vocês me permitem, talvez uma última nota. Uma última nota é essa de perceber que, bom, a gente precisa conscientizar as pessoas de que as diferenças são salutares. Tá certo? As diferenças são as pessoas são diferentes.
E os lugares do mundo são variados e diferentes do ponto de vista essencial. A gente precisa convencer as pessoas de que a retórica da globalização, a retórica do homem mundializado, a retórica de uma sociedade planetária, era uma falácia e continua sendo uma falácia. As pessoas devem voltar a valorizar suas culturas mais que o celular. As pessoas, as pessoas devem voltar a perceber que é na diferença que a gente interage. E é na diferença que a gente encontra harmonia. Se todos são iguais, né? Se todos são iguais, aí, bom, é isso. Eu falo demais. Obrigado. Quero mais uma vez agradecer, para mim é uma honra. Veja, eu, 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 eu só posso dizer, talvez para né, voltar à sua questão. Em primeiro lugar, ô Vanessa, eu acho que ficou claro nessa minha longa divagação, que poderia ser bem mais curta. Não se trata de bipolarização. Não existe bipolarização e, por isso, Francisco, não existe uma nova Guerra Fria. Nós estamos num mundo novo, é um bicho novo. Né? É um bicho novo e muito mais complexo e muito mais dinâmico e também muito mais perigoso. Essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer. E a segunda é a seguinte: o nosso futuro, o nosso futuro depende do nosso presente. Eu acho que a gente precisa regar o nosso jardim. O nosso jardim não está florido. Quer dizer, o nosso presente é horrível. E, bom, para a gente melhorar o nosso futuro, é melhor a gente olhar para os nossos jardins de agora do que ficar projetando saídas que geralmente tendem a ser ilusórias. Ilusórias. Era isso. Daniel, a gente quer te agradecer, né, por toda essa explanação, pelos pontos de vista, pela amplitude das informações, que eu acho que foi bem rica. Não sei se o Francisco quer acrescentar alguma coisa, mas muito obrigada pelo seu tempo, por essa longa conversa que a gente teve. E com certeza, quando eu puder, que a gente possa voltar a debater outros assuntos, né, Francisco? Porque tem tanta coisa que as pessoas pedem para a gente que a gente nem dá conta, às vezes, de tanta discussão e tanto debate. É verdade. Daniel, quero agradecer mais uma vez por ter aceito fazer esta entrevista e pode ter a certeza que esta sua última ideia de que nós precisamos regar o nosso jardim para ter um futuro melhor é uma imagem interessantíssima e que fica marcada. Por isso, mais uma vez, muito obrigado e espero que até uma próxima vez. Eu que agradeço. Até breve. Muito obrigado a todos por terem assistido. Terminamos esta sessão de conversas sobre, mas com a certeza de que vamos ter outras conversas sobre qualquer outro assunto relacionado ou sobre África. Por isso, não se esqueçam, cliquem no sino para não perder os próximos episódios. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido e um grande muito obrigado ao nosso convidado por ter participado desta conversa. Até ao próximo episódio.